Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus: quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois como o relâmpago reluzindo numa extremidade do céu brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e que seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, no evangelho de hoje, temos dois momentos completamente diferentes. No primeiro momento, vemos os fariseus perguntando a Jesus quando se estabeleceria o reino de Deus. E aí a gente precisa entender qual o conceito de reino de Deus na cabeça dos fariseus. O que os fariseus pensavam como o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que de fato é o reino de Deus e que Jesus anuncia que o reino de Deus se dará por completo com a sua segunda vinda gloriosa. Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Por isso nós precisamos estar preparados. Estamos chegando ao final do ano litúrgico. Estamos na 32ª semana do tempo comum, logo vai começar o Advento. O Advento é um tempo de preparação para a primeira vinda de Jesus no Natal. E quando nos preparamos para a primeira vinda de Jesus, a igreja nos remete sempre à segunda vinda de Jesus. O seu Advento definitivo, vai dizer a igreja, a sua segunda vinda gloriosa. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Estejamos preparados. Porque ou ele volta no nosso tempo de vida, porque a gente não sabe o dia nem a hora em que Jesus voltará em glória. Pode ser que ele volte daqui 5 minutos, pode ser que ele volte daqui 5 séculos, a gente não sabe. Mas ainda que ele não volte no meu tempo de vida, a minha vida se esgota nesse mundo. Nós temos prazo de validade. A nossa areia está passando na ampulheta. A nossa vida se esgota nesse mundo. E nós nos colocaremos diante de Deus pela morte. E seremos julgados. E será estabelecido onde passaremos a eternidade, no céu ou no inferno. Passaremos a eternidade no céu, se vivermos o céu aqui na terra. Passaremos a eternidade no inferno, se vivermos o inferno aqui na terra. O que fazemos no tempo ressoa pela eternidade. Por isso é preciso estarmos preparados. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre essa segunda parte do Evangelho, dessa quinta-feira, dia 16 de novembro. Eu quero me focar na primeira parte. Porque essa primeira parte é muito pouco meditada pelos pregadores. Os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam para Jesus, no versículo 20, os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Já está no meio de vós. Quando Jesus fala para os fariseus, o reino de Deus já está no meio de vós, isso nos leva a entender que Jesus está falando de uma outra realidade, não daquela realidade que depois ele vai explicar para os discípulos em apartado, quando ele fala da sua segunda vinda gloriosa, em que o reino de Deus será estabelecido definitivamente na terra.
Se o reino de Deus se dará na sua segunda vinda gloriosa, e o reino de Deus será estabelecido definitivamente na terra quando Jesus voltar em glória para julgar os vivos e os mortos, como então ele disse para os fariseus que o reino de Deus já estava no meio deles? Parece meio incongruente, não é? Parece meio sem sentido. Os fariseus perguntaram: Senhor, quando se dará o reino de Deus? Jesus falou: o reino de Deus já está no meio de vós. Então, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que os fariseus tinham em mente quando eles diziam reino de Deus. Você sabe que naquela época, o povo de Deus estava subjugado pelo Império Romano. Eles tinham que pagar impostos para os romanos. Os romanos eram pagãos. Eles entendiam que isso era uma grande afronta para o povo de Israel estar subjugado a um povo pagão. Tem que pagar imposto para um povo pagão. Tem que obedecer às leis de um povo pagão. Isso era uma ofensa para eles. E eles sonhavam com a libertação de Israel. Eles sonhavam com um dia em que se levantaria um grande rei como Davi. E assim como Davi venceu Golias e venceu os filisteus, o povo de Deus venceria o Império Romano e livraria Israel da opressão. Esse era o pensamento de reino de Deus. É um novo reino de Israel. Aos moldes de Salomão, aos moldes de Davi, um novo reino de Israel, um novo reino de Deus, do povo de Deus. E eles entendiam que aí então eles seriam felizes. Quando se estabelecer esse novo reino de Deus, quando se estabelecer esse reinado em que seremos um povo poderoso, seremos livres do Império Romano e nós governaremos o mundo com autoridade, com o poder do alto, do céu, aí então seremos felizes. Esse era o reino de Deus dos fariseus. Em síntese, em outras palavras, esse era o seu sonho de consumo. Esse era o seu objetivo de felicidade. Se fosse na linguagem de hoje em dia, os fariseus diziam: Senhor, quando é que a gente vai dominar sobre os romanos para que a gente de fato seja um povo feliz? E aí Jesus diz o que para eles? O reino de Deus já está no meio de vós. Os fariseus sonhavam com uma felicidade e achavam que essa felicidade seria conquistada se eles fossem livres do Império Romano, se eles fossem um povo poderoso, político e militarmente. Esse seria o seu modelo de felicidade. E Jesus fala para eles: não, o reino de Deus já está no meio de vós. Eu sou o reino de Deus. Em outras palavras, é como Jesus dissesse para os fariseus: vocês ficam buscando a felicidade onde ela não se pode encontrar. Eu estou aqui, eu sou a felicidade. Queridos, onde você tem buscado o seu reino de Deus? No diploma universitário, na saúde do corpo, no dinheiro na conta bancária? Onde você tem achado que se está a felicidade? Mas acontece que dentro do nosso coração tem um buraco, um vazio gigante no coração de cada ser humano, que você pode colocar dentro desse buraco, tentando saciar esse vazio. O Império Romano inteiro, vencer o Império Romano, não vai tapar esse vazio. Você pode conquistar o mundo como os fariseus sonhavam que o povo de Deus conquistaria o mundo, não vai tapar esse vazio. Dias atuais, você pode colocar um iPhone 14, você pode colocar um lindo carro novo, 0 km, o carro dos seus sonhos. Você pode colocar uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa na roça. Você pode colocar uma conta bancária bombando dinheiro, você pode colocar o Vale Card premiado. Não vai tampar esse buraco no seu peito, porque dentro do seu peito tem um buraco do tamanho de um Deus, e só Deus pode satisfazer o seu sonho de felicidade. Por isso que Jesus diz: o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus sou eu. Você não percebeu ainda? Da mesma forma que Jesus falava para os fariseus, hoje ele fala para você: o reino de Deus sou eu. Você está buscando a felicidade em tantas coisas. Você está pensando que a sua felicidade está em tantas realizações mundanas ou conquistas em patrimônio, em tantas coisas desse século, desse mundo. Não. A felicidade está em Jesus. Olha para a vida dos santos. São Francisco de Assis era pobre, não tinha nenhum patrimônio, passava fome e frio, mendigava para ter pão. E era conhecido como irmão sempre alegre. Essa semana eu estava vendo o quarto de dormir de São Charbel Makluf, um grande santo maronita. O quarto em que São Charbel Makluf dormia e viveu durante anos
Era um colchonete no chão, um pedaço de madeira, que era um pedaço de árvore, e uma Bíblia em cima. É o que ele tinha. Qual o patrimônio de São Chabel Magluf? O seu hábito, o seu colchonete e a sua Bíblia. Mas nada mais ele precisava. Porque o que ele tinha no coração preenchia o seu vazio interior. Ele tinha Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E é por isso que pessoas que têm tantas riquezas, tantas conquistas, conforme o mundo, que teoricamente trariam a felicidade, estão em profunda depressão e muitos chegam ao suicídio. Porque conquistam tudo e depois de terem conquistado tudo, percebem que nada mais lhe falta materialmente, mas ao mesmo tempo sentem no seu coração que tudo lhe falta. Sentem no seu coração que estão nas trevas, que lhe falta a luz, porque lhe falta Jesus. E você? Como é que está o seu coração? Traz Jesus para a sua vida e leva a sua vida para Jesus. Só Ele pode te fazer feliz. Porque quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.